consagra Ele a sua vida e declare ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro, diga tudo, tudo. De gratos louvores transborda o meu coração. Coloque a sua vida diante de Deus neste momento. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, Jesus. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Pega suas mãos para adorar a Ele. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Pega suas mãos para adorar e dizer: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, a Ele todo louvor declare, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
somente aquele que é o único digno de toda honra e de toda glória. Nós te engrandecemos, Senhor, aqui neste lugar. E os verdadeiros adoradores começam agora a se apresentar ao Senhor Jesus, a adorar a Ele em espírito e em verdade. Nós estamos aqui te entregando a nossa vida, estamos aqui te entregando o nosso coração, ó Pai, e declarando que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Por isso nós te damos toda a honra, por isso nós te damos toda a glória. E isso, igreja, vai se levantando agora em adoração, vai dizendo: Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para ter um encontro especial contigo, Pai. Não vai ser mais uma noite, não vai ser mais uma vigília como de costume, meu Deus. Nós não estamos aqui por causa de um protocolo, por causa de uma regra, não. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. E isso, vai adorando, vai entregando a Ele a tua vida agora. Diga: Senhor Jesus, fale comigo nessa noite. O meu coração é teu, a minha vida é tua. Vem como teu lugar. Eu te dou agora a chave do meu coração. Eu te dou agora acesso à minha vida, Pai. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado, ó Pai. Ora, alabás, querer, alabás. Isso, vai falando, vai adorando, vai engrandecendo o nome do Senhor nessa noite. Somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de todo louvor. Isso, não se canse de adorar, é só o começo de tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Tudo aquilo que está sendo preparado para mim e para você. Esse encontro foi marcado por Jesus, pelo nosso Deus. Então deixe agora Ele fluir na tua vida, Ele aquecer o teu coração. Em nome de Jesus, vai colocando agora lenha na fogueira, para que o fogo não se apague. Ou vai se entregando, vai se aproximando dEle. Aqueles que se aproximam do Senhor, o Senhor também se aproxima dEle. Então diga: Pai, eu quero esse relacionamento contigo, eu quero essa aliança contigo, ó Deus. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Ora, alabaxerere, canterere, alabaxerere, alabaxerere, canterere, alabaxerere. Isso, vai adorando. Aquele que fala em línguas edifica a sua própria vida. Vai se edificando agora na presença do Senhor, meu irmão. Ô, minha irmã, você não está aqui por um acaso. Abra o seu coração, se rasgue na presença de Deus. Derrama a tua unção aqui sobre nós. Derrama a tua unção aqui sobre nós, Jesus. Derrama o teu poder aqui neste lugar. Ouça a nossa voz, a voz dos adoradores, em nome do Senhor Jesus. Ouça o nosso clamor, Pai. Nós estamos clamando por Ti e dizendo: venha, Senhor, acessar o nosso coração. Nós somos a Tua casa, nós somos o Teu templo, o templo do Espírito Santo. É isso que você é, meu irmão. Então vai agora se despindo do velho eu, das suas vestes carnais, até mesmo do pecado. Vai agora se aproximando, vai agora se reconciliando. Diga: Pai, eu quero hoje vestir vestes de louvores. Eu quero hoje vestes de adoração. Eu quero verdadeiramente Te glorificar com a minha vida, ó Deus. Oh, venha sobre mim, Senhor Jesus. Oh, nós Te contemplamos aqui neste lugar, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça. Vem alcançando os corações que estão aqui, meu Pai, que estão aqui se rasgando diante da Tua presença. Essa pessoa que agora está dizendo: Senhor, eu errei, mas eu quero uma aliança contigo. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, Jesus. Eu quero andar na Tua direção. Eu quero viver os Teus propósitos. É por isso que hoje nós Te entregamos a nossa vida, Pai. Por isso que hoje nós Te entregamos o nosso coração, Jesus. E Te dizemos: eis-me aqui. Que a nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que a nossa vida seja para o Teu louvor, Senhor.
Você pode erguer as suas mãos e dizer a Ele toda a honra e toda a glória. A honra, a glória, a força e o louvor e o a Ele todo louvor e o louvor. E nós queremos, meu Senhor, que a Tua direção brilhe no nosso coração. Viemos aqui para receber a Tua bênção e vamos recebê-la. É o que eu declaro em nome de Jesus. E você diz? Amém. Vamos aplaudir a Ele? Obrigado, Jesus. Amém? Vamos sentar, gente. Bem-vindos. Muito bom podermos estar juntos, depois de uma semana um pouquinho turbulenta, mas graças a Deus vencemos. Amém? Eu vou pregar para você um recado, e eu tenho dito nesses últimos anos aqui para vocês que eu gosto de pregar para você as coisas que Deus fala comigo. Então, o que eu vou falar com você hoje aqui foi produto de uma meditação que eu tive na madrugada do último sábado para o último domingo. E eu tenho certeza que vai nos ajudar. Essa história aqui, ela vai caminhar conosco boa parte do mês de fevereiro e eu tenho certeza que nós vamos extrair grandes lições. Amém, Jesus? Segundo Crônicas 32, por gentileza, abra a sua Bíblia. Eu vou falar com vocês sobre Ezequias, um homem que entendeu que não se pode querer colher tudo que se planta na mesma hora. Alguns de nós está plantando para colheitas um pouquinho distantes. Tem coisas que nós não vamos colher de bate-pronto. E eu te digo isso porque na manhã de sexta, nós já estamos no sábado, né? Eu fui na academia. Só foi na academia, pastor? Eu fui, eu sou meio doido da cabeça. Mas e estava lá fazendo exercício e eu lembrei da sunamita. A sunamita, ela toma uma decisão. O profeta Eliseu passava ali pela sua cidade, ela segurava ele para lanchar. E ela chega para o marido e fala: olha, eu tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto. O marido concorda, eles constroem ali o quarto. E todas as vezes que ele vinha ali se alimentar, ele também aproveitava para dar uma descansadazinha. E o Eliseu, ele fica incomodado com aquele zelo, com aquele cuidado. E ele quer, de alguma maneira, recompensá-la. E eu fiquei pensando, será que não é perigoso a gente querer forçar a recompensa na vida de alguém? Você nunca ouviu isso? Porque aquele menino nasceu, mas também morreu.
Será que aquilo ali não foi algo forçado da parte do Eliseu? Porque a grande colheita dela seria lá na frente, quando ela voltasse depois dos anos da fome. Ali sim, ela teve uma grande colheita de tudo aquilo que ela fez durante toda a sua vida. Ah, mas o filho não abençoou a vida dela? Claro que abençoa. Mas às vezes não é algo programado, é algo forçado. E isso acontece. Você vai se recordar que o Moisés, por 2 ocasiões, pediu a Deus água. Primeira vez Deus falou, você vai lá e fere a rocha. Feriu, a água veio. Na segunda vez, Deus mandou que ele... E ele fez o quê? Ele feriu, ele forçou com que acontecesse 2 vezes do mesmo jeito. E ali Deus o reprovou. E às vezes o que acontece? Nós não paramos para refletir sobre essas coisas. Nós estamos muitas vezes forçando um resultado que pode ser, naquele primeiro momento, prazeroso, até se desfruta, mas depois pode gerar para mim e para você algum tipo de problema. Então nós temos que colocar dentro do coração uma coisa. Tem obras na minha vida que eu estou plantando agora para o imediato. E tem coisas que eu estou jogando lá para frente. Alguém de vocês aqui já teve experiência com consórcio? Normalmente as pessoas que compram consórcio, elas compram de forma equivocada. Tem gente que vende também que é enrolado, né? Não, compra que eu te garanto que você vai ser sorteado. Quem vai para esse negócio de consórcio sabe que você está investindo numa coisa que pode sair mês que vem, como pode sair lá na última prestação. Não é? E você não adianta você ficar ligando lá para o cara que te vendeu o consórcio. Mas por que esse negócio não é sorteado? Não está na mão dele. Se ele não te esclareceu isso, então eu já estou te avisando aqui que se você tem pressa para alguma coisa, não compre consórcio. Consórcio funciona como planejar de longo prazo. Consórcio funciona como planejamento de longo prazo. Se você quer comprar um carro, às vezes vai demorar 5 anos para você pagar. Agora, se você quer casa, tem consórcio de 10 anos, de 15 anos. E se você tem esse... eu preciso comprar minha casa, então não vá no consórcio. Vá por Minha Casa Minha Dívida. Mas não é? É mentira o que eu estou falando? Não. Se você quer o imediatismo, vai lá e paga pelo imediatismo. Eu preciso do carro para ontem. Pague pelo imediatismo, assuma lá. Pague 2 e leve 1. Não é assim? Financiamento de carro? Paga 2 e leva 1. Mas se você quer dessa outra maneira mais tranquila, sem pressa, aí tu vai lá e entra e espera com paciência no Senhor. Não, pastor, eu vou orar, Deus vai sortear o meu consórcio. Eu admiro a fé de alguns, sabia? Eu admiro. A Bíblia diz que o povo sofre por quê? Falta conhecimento. Aí eles pedem que Deus violente toda uma natureza, né? Eles querem que Deus vá lá e faça um cambalacho na bolinha do sorteio para favorecer eles. Tá entendendo? Quer que Deus vá lá e manipule o sorteio. Deus faz isso? Então para de orar para ser sorteado. Tá bom? Certo? Mas eu estava orando, pastor. Você devia ter orado para começar essa história. Não é? Então vamos entender o contexto das coisas. Amém? Depois dessas coisas e dessa fidelidade,
veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Eu falei o capítulo para vocês? Falei ou não falei? Falei. Segundo Crônicas, e eu li o versículo primeiro. Você vê como é que é sério esse negócio que eu falei para ti? A Bíblia diz que ele plantou fidelidade, ele plantou santidade, ele plantou zelo, e aparentemente veio a colheita de um problema. Ele não estava entrando em tentação por causa de pecado. E essa é uma coisa que desenhou muito bem dentro do meu espírito nessa última semana. Porque quando você está passando por luta, a primeira coisa que você pensa é o quê? Estou em pecado, Deus. Mostra para mim o meu pecado. Quando eu peguei a Bíblia a sério para ler no sabadão à noite, a primeira mensagem que saltou aos meus olhos foi isso aqui. Não é todo problema que é pecado. E sou capaz de dizer, a maioria deles não é. A Bíblia Sagrada fala que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. E ele vai bramando como leão, ele vai observando toda a tua vida. E eu vou lhe falar uma coisa. Não existe ser humano que não dê brecha. Não existe. Todo mundo dá. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, tal. Ai, pastor, adoeci, o demônio da doença entrou. Mas você está se alimentando direito? Está dormindo direito? Provavelmente não. A maioria das pessoas come mal, dorme mal. Então a gente tem que perceber essas coisas. Ele estava agindo com fidelidade. E veio Senaqueribe e colocou na cabeça, eu vou saquear Judá. O Ezequias, mais do que depressa, vamos continuar? Versículo. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus... Isso aqui é uma coisa bem importante que a gente precisa entender. Quando eu falei para você vir para orar, você já logo imaginou, eu vou fazer uma oração que vai resolver toda a minha vida. Deixa eu já lhe abrir os olhos. Existem coisas humanas também a serem feitas. Você quer um exemplo? Você não está bem de saúde? Você ora, mas você tem que ir no médico também. Pastor, tem um problema com esse negócio de dinheiro. Em vez de ficar só vendo fofoca e futebol na internet, tem um pessoal que ensina umas coisas bacanas sobre dinheiro na internet. Cadê o Ricardo? Estava conversando com o Ricardo ali há pouco. Uma moça que ensina a investir lá nos Estados Unidos. Eu falei, olha só que coisa interessante. Coisa que quase ninguém fala sobre isso. Aí você vai pegando uma coisa aqui, outra ali, um toque aqui, outro ali, tal. Daqui a pouco você está começando a entender esse negócio de aplicar dinheiro. Porque tem gente que o grande problema dela não é que ela não ganha, ela não sabe multiplicar. E o dinheiro, como tudo, também precisa multiplicar. Tem gente que não sabe lidar com esse negócio. Ela ganha, ela gasta, ou ela vai lá e coloca na poupança. Preciso perceber, peraí. Tem algum jeito de fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Porque uma das funções do dinheiro é essa, é trabalhar para você. Tanto é que quando o cidadão lá entregou os talentos, lembra? Ele veio para requerer o trabalho daquele dinheiro. E justamente aquele que enterrou, ele falou, você tinha que ter dado para os banqueiros para que pelo menos eu recebesse o quê? Juros. Pelo menos nos banqueiros você tinha que ter ido. Fizesse lá alguma coisinha, bobeirinha. Pelo menos algum crescimento tinha que ter. E muitas pessoas não sabem como fazer para que o dinheiro cresça. Então, quando ele viu que o Senaqueribe estava vindo, ele não foi correndo para a igreja orar. O que ele foi fazer? Ele foi conversar com pessoas. E é interessante, né? Teve conselho com seus príncipes,
e os seus varões, para que se tapassem as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o... Você vê. Pois é, pessoal, o Senaqueribe está vindo aí. O que a gente pode fazer? Você vê que é interessante. Ninguém falou, vamos na igreja. Não, a primeira providência que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Naquele tempo, guerra era feita com carroças. Se tivesse água para os animais à vontade, aqueles animais seriam ferramentas na guerra contra eles. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tapar essas fontes de água aqui. Porque se eles vierem montados em animais, não vai ter água para os cavalos vão estar enfraquecidos, e aí nós ganhamos ponto nessa parte. E é uma coisa interessante. Ele teve conselho com eles, e olha só, a Bíblia diz que eles o ajudaram. Você sabe quem são as pessoas que prestam verdadeiramente na nossa vida? As que nos ajudam. Gente, para dar palpite está cheio, não é? Mas para colocar a mão junto, em 5 dedos sobra dedo. Não é? Palpiteiro está cheio. Agora colocar a mão na massa mesmo? Eles... Não, Ezequiel, nós vamos fazer assim, assado, frito e cozido. Ah, então eu estou indo fazer. Não, nós vamos te ajudar. Comece a perceber. Quem são as pessoas que falam e quem são aquelas que falam e fazem junto com você? Você vai perceber que em 5 dedos vai sobrar dedo. Gente que fala e que contribui. Aí já vai começar a perceber, vixe, tem gente que está no meu caminho só para falar. Não acrescenta nada. Esses daí você já, põe de ladinho. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em... Eu quero te dar aqui alguns versículos para você pegar esses pontos. Coloca para mim na tela aí o Provérbios 24, versículos 5 e 6. Você só anota aí, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Está ali na tela. Um varão sábio é o quê? E o varão de conhecimento faz o quê? Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. E a vitória aonde? Na multidão dos conselheiros. Então, não é errado eu buscar conhecimento com alguém, desde que aquilo verdadeiramente me ajude. Isso eu tenho que colocar dentro da minha cabeça. Eu tenho que pedir para Deus esse filtro, filtro que está aqui, na mente, de perceber o que verdadeiramente vem para contribuir. Você tem que aprender a ter aquela peneira do palpite furado. Na hora que entrou aqui dentro já reprova. Não, isso aí a pessoa falou, não tem nada a ver. Eu tenho que pedir para Deus esse discernimento. A pessoa está falando? Isso aqui faz sentido, tem lógica. Não, isso aí não tem nada com nada não. Está repreendido. Você leu ali comigo que ele se fortificou. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, o que a Bíblia manda fazer? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é um dos textos da Bíblia muito mal aproveitado por nós. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre nos fortalecermos em Deus,
Está falando a respeito de eu pegar as armas que Deus proporciona. Para você ter uma ideia, lá em 2 Coríntios 10:4, ele comenta sobre armas dessa guerra que nós temos, que não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí ele vai continuar dizendo lá, se levantando contra qualquer tipo de conselho e contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência. E a Bíblia diz que pega todo o entendimento e leva ele cativo à obediência de Cristo. Às vezes nós pegamos esse texto aqui, o que é a obediência de Cristo? Obediência da palavra. Não, não é só isso não. Certa vez chegaram para Jesus com uma moeda na mão, lembra disso? E eles perguntaram, mestre, a gente paga imposto ou não paga? Você sabe que esse ano a tentação para sonegar está grande, né? Você está ouvindo e abre conta no Paraguai, já viu isso? Já viu? Abre conta no Paraguai e aluga máquina de bichinho de ursinho e abre lava-jato e não sei lá mais o quê. Tudo para poder dar o balão no César. Daí ele pegou e falou, olha, tá aqui, mostra aqui para mim a moeda. De quem que é essa cara na moeda? É do César. Então você vai dar para o César e para Deus. Então eu vou andar em dia com os meus tributos. Aí um dia os cobradores de impostos chegaram para o Pedro e falaram, o mestre não paga imposto? Paga! Aí o Pedrão entrou em casa, Simão, tira uma dúvida, de quem que eles cobram o imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, então os filhos estão livres, mas para que não escandalizemos, pega ali o teu anzol, vai ao mar, joga, primeiro peixe que sair, tem lá um estáter dentro, você paga o meu e paga o seu imposto. Se eu quero agir corretamente, Jesus vai prover para mim a condição de eu pagar o tributo. Aleluia! Eu sei que você está quebrando cabeça, pastor, mas se eu movimentar mais de 5 mil, calma, Zé. Você está se oprimindo por besteira. Calma. Mas eu tenho que abrir uma segunda conta, uma terceira conta? Se você tinha a conta no Will Bank lá, você deve estar com a pulga atrás da orelha uma hora dessa, né? Calma. Calma. Perceba as coisas. Que uma hora dessa o que tem de gente pensando quando que eu vou receber o meu dinheirinho. Esses dias mandaram para mim um vídeo de uma coitada lá. Eu juntei 7 mil para comprar o iPhone, agora eu abro aqui o aplicativo, cadê? Sumiu. A gente fica com pena, não fica? Mas vai fazer o quê? Tem que perceber. Começou barulho aí, tem banco aí que está começando a dar calote. Vai ver quem que está por detrás de onde você coloca lá o seu dinheirinho. Vai ver lá onde você está colocando lá o dinheiro que você sofreu tanto para ganhar. A gente tem que tomar juízo com essas coisas. Tem que pegar todas as armas disponíveis e usar. Certo? Uma outra coisa que a Bíblia diz, ele se armou. Pastor, o que eu faço? 38, 765, 380? Não é isso não. A arma que ele adquiriu ali foi o quê? Foi conhecimento. Vou repetir para você mais uma vez. Em vez de ficar só rolando tela vendo bobagem, comece a procurar pessoas que são boas naquilo que você quer ser. Eles já estão anos à frente de lugares que você um dia quer chegar. Eu, por exemplo, eu ficava pensando, como é que um pregador se porta diante do povo? Eu ficava assistindo reunião do missionário de dia e de noite. Pegava lá, os mais antigos vão lembrar de quem lembra do CD? Pegava aqueles CDs que vinha na revista e ficava de dia até de noite ouvindo.
Percebendo como é que encaixa a palavra, como é que fala isso. Quando que diz o graças a Deus? Eu não quero chegar naquele lugar. Então vou perceber como é que é o caminho. O Ezequias percebeu. Como é que faz para resistir a essa grande ofensiva? Pegamos bons conselhos, nos fortalecemos, tapamos as brechas. Você viu ali que tinha muro quebrado? Tapamos as brechas. E aí uma coisa muito interessante que a Bíblia Sagrada diz. Segundo Crônicas 32, versículo 6. A gente leu até o 5, estão lembrados? E pôs oficiais de guerra sobre o povo. E ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o quê? Mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo fez o quê? Eles descansaram no quê? Aqui é uma coisa bem importante. Nós temos que ter uma palavra de motivação dentro de nós. O que acontece? As pessoas, na sua grande maioria, elas são visuais. Estava vindo um grande exército, mas hora menos hora o povo iria balançar. Então o que ele faz? Ele tem uma palavra de motivação. Eu estava de manhã cortando o cabelo e o cidadão falou para mim: pastor, todo dia de manhã eu acordo e falo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou atender bastante gente aqui na minha cadeira da barbearia, hoje eu vou passar o dia ocupado. Pastor, nunca dá errado. E eu pego e passo isso aqui para os outros barbeiros aqui também. Porque vamos ser sinceros, adianta uma só pessoa produzir e os outros ficar ali só olhando um para a cara do outro? Não. Quem aqui trabalha com equipe, todo mundo tem que estar na mesma pegada. Quem aqui é casado? Não adianta um cônjuge estar a 120 e o outro a 60. E daqui a pouco tem que diminuir para o outro o quê? Para o outro alcançar? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos estar todo mundo aceleradinho. Então vamos fazer o seguinte, você está a 60, eu estou a 120, eu baixo para 100, tu acelera até 100. Beleza? Vamos lá, Deus é com a gente. Essa palavra positiva andou sumindo da boca de muitas pessoas. E no lugar da palavra positiva, está a palavra do medo. Quantas vezes eu conversei com pessoas, falei com a pessoa na sexta-feira, olha, fica tranquilo, Deus é contigo. Chegava domingo, pastor, não sei o que eu vou fazer. Mas a gente não conversou sexta-feira, caramba. Jogue fora essa palavra do negativismo. Tira fora do seu coração o pessimismo. Que uma coisa é interessante. Eu disse para você que ele fez toda uma parte humana para depois fazer a parte espiritual, e dentro dessa parte humana, ele tinha que ser um motivador das pessoas. Ele tinha que ser um motivador. Não adiantava. Ele está lá todo empolgado e as pessoas com medo. Não ia resolver. E isso é algo que você tem que ter dentro do seu coração. Você não pode perder a motivação. Porque se você perder, não tem família, não tem amigo, não tem equipe, não tem ninguém que fique de pé. Mas eu vou ficar motivando essa gente até quando? Até o fim. Porque isso é uma coisa que está dentro de você. E a Bíblia Sagrada diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São irrevogáveis. Uma vez tendo a palavra da motivação comigo, eu não tenho mais por que perder aquilo.
A menos que você seja daquele perfil de Simão Pedro, que quando o vento sopra mais forte, tu afunda. Jesus não mandou andar sobre a água? Mandou. Então eu vou andar. Mas está ventando. Mas quem que mandou eu andar? Não é ele que repreendeu o mar, o vento, mandou calar, se aquietar? Então se ele mandou, está mandado. Daqui a pouco, se precisar, ele manda esse vento ficar quieto. Eu vou continuar avançando. Isso é o que muita gente parou de fazer. E automaticamente, quando parou de fazer, parou de fluir a energia. Por isso que você vê esse bando de crente que na igreja fala que é mais que vencedor, mas vive derrotado. Aqui dentro eles são mais que vencedores, mas sai ali fora que ele tem que pulsar essa energia. Não pulsa. Por isso que eles são vencidos pelas coisas do dia a dia. Não é desafio grande como esse aqui que eu estou pregando para você. Coisa boba derruba a pessoa. Ela está na igreja, olha, eu estou mais que vencedor. Aí chega alguém e fala, como é que vai ser isso aí agora? Rapaz, tá difícil, né? Gente, uma coisa eu coloquei dentro do meu coração. Deus, quando me chamou, Ele não errou. O dia que Ele me escolheu, Ele cometeu um equívoco? Não. Então eu entendi, isso é coisa minha, que existe um garantidor. Já ouviu falar do fiador? Que se a pessoa não paga, o fiador paga? Deus é o meu fiador. Se eu não der conta, Ele vai me garantir. Isso que você tem que colocar dentro da sua cabeça. Provavelmente, aqui na igreja ou até mesmo em casa, tem gente que está lá com o papel dizendo, você está doente, tu vai morrer. E eu vou lhe dizer aqui com todas as letras, se você confiar, você não vai morrer. Tem muita coisa para ser feita. Agora, isso é questão do quê? Isso é questão de motivação. Tem um cidadão que escrevia livros para a igreja chamado Kenneth Hagin. Com 16 anos ele estava condenado à morte por causa de uma enfermidade do coração. E ele começou a ler a Bíblia. 16 anos, ele era da igreja batista. Você sabe que essas igrejas tradicionais, eles não acreditam em cura. Eles não creem. Mas ele começou a perceber, peraí, por que está escrito aqui que pelas feridas dele eu sou sarado? Aí ele foi confessando. Ele se sentiu curado. Só que passou um certo tempo, todos aqueles sintomas começaram a voltar. E aí ele viu o pessoal conversando em volta. Não, isso aí daqui a pouco morre. Aí diz que dentro do quarto ele pegava, ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. Está escrito aqui, ó. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. O que é isso? Isso é confiança. Isso é um negócio chamado autoestima. Que você tem consigo e que ninguém rouba. Com ele está o braço da carne. Conosco está quem? O Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E a Bíblia diz que o povo o quê? Descansou. Ninguém mais tocava no assunto. Aí o que acontece? Aí vem a parte espiritual. Que essa aí, meu irmão, é minha, sua e com Deus. Lembra? Na multidão, Deus está com a gente. Aí agora vamos lá para a igreja orar sozinho? 2 Reis 19. Porque tem o cidadão do público e tem o cidadão que se encontra com Deus a sós. É o mesmo? Hã? Aquele valentão que está em público, às vezes vai para diante de Deus e está todo arrebentado. Mas ele está lá. Acharam aí? 2 Reis 19?
Glória a Deus. Tem gente que está dormindo. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e fez o quê? Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos e aos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a quem? Ao profeta Isaías, filho de Amós. Os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é dia de angústia e de vituperação, que é humilhação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Uma coisa bem importante. Quando ele percebe que a cruz está pesada, o que ele faz? Ele corre para a igreja. Eu já disse isso várias vezes, mas não vou me cansar de repetir. Eu sou de uma geração que nós passávamos luta, nós corríamos para a igreja. Hoje as pessoas passam luta, elas saem da igreja. Eu fui formado nessa geração que a gente passava luta, o que a gente fazia? A gente corria para a igreja e ficava enchendo o saco dos pastores o dia inteiro. Eu sou dessa geração. O Ezequias foi lá para dentro do templo, cinza na cabeça, roupa rasgada, e ele falou: vão lá e contem para o profeta o que está acontecendo. Eu vou te dizer, você precisa cobrir a vida dos seus pastores com oração. Porque eles são a ferramenta da resposta de Deus para você. Eu não estou advogando em causa própria, porque eu não sou o primeiro pastor e não vou ser o último. Daqui 20 anos, provavelmente, nós não vamos nem saber onde cada um está. Mas vai ter um pastor nessa igreja e você deve orar pela vida dele. Porque mais hora, menos hora, você vai bater lá na porta dele: pastor, me ajuda. Eu preciso de direcionamento. E eu vou te falar uma coisa aqui. Tem dia que vocês trazem cada BO. Hoje eu estava no carro e a pessoa falou: pastor, me dá um conselho. Eu falei: ai meu Deus, não pode vender conselho? Eu sozinho no carro falei: Jesus, me ajuda aqui. Eu não posso falhar. Isso aqui é coisa séria. E conversei com a pessoa. Sabe quando a pessoa fala com você, no começo ela está desesperada, mas depois que você vai conversando, ela vai até se acalmando? A nossa conversa terminou assim. As primeiras palavras da pessoa não dava nem para entender, porque era choro misturado com... Mas depois que você vai conversando, o Espírito de Deus vai trabalhando nas duas pontas e a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai se acalmando. E é nesse ambiente da calmaria que a palavra tem poder para trabalhar. Quando chega aquele bando de pessoal lá para o Isaías, vestido com pano de saco, com cinza na cabeça, desesperado, olha o que ele fez. Versículo de número 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, aqui está falando sobre Deus: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair aonde? Deus vai usar o pastor para falar com você.
Você vê que ele não deu ali um versículo. Ele só falou, fica tranquilo, Deus vai resolver esse problema. Tem algum de vocês aqui que pode testificar. Às vezes você manda para mim um caminhão de coisa. Eu só digo, fique em paz. E já aconteceu com você? Às vezes eu escrevo, não temas, crê somente. Pois é, meu pastor, não vai responder uma Bíblia? Não. O que o Isaías falou? Não temas. Eu vou fazer ali uma coisinha, ele vai voltar lá para a terra dele envergonhado. Aí o que acontece? Versículo de número 8 agora. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, olha só, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassá? Que é feito do rei de Amate e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, e de Rena, e de Iva? Isso aqui é uma coisa bem preocupante. A palavra da dúvida. Deus fala para você uma coisa, e aí vem o diabo e fala o quê? Outra. O oposto. Ele falou, não faça Deus acreditar que você vai escapar dessa. Não acredite que você vai vencer. Isso aí é um puxão na sua orelha. Na minha também foi. Você abre a Bíblia, tudo no lugar, bonitinho, vai dar certo. Aí de repente você vai para a vida. E a vida prega uma mensagem completamente oposta. Na oração eu falei com vocês. Nós estamos aqui na igreja orando por prosperidade. Aí você liga o noticiário, você conversa com as pessoas, é só palavra negativa. O que você faz? Ele, versículo de número 15. Melhor dizendo, 14, né? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, fez o quê? Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu o quê? O que ele fez quando ele recebeu a palavra da dúvida? Ele correu de novo para a igreja. Ele tinha ido lá, chorar dentro do templo, mandou os servos procurarem o profeta. Aí o profeta fala, fica tranquilo, Deus vai fazer a coisa. Ele voltou embora. Aí veio de novo aquela palavra da dúvida. O que ele fez? Ele voltou lá. Só que dessa vez ele fez o seguinte, versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste o quê? Os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para quê? Para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és.
Ele fez uma coisa que às vezes nós não fazemos. Ele falou: eu quero esse milagre para glorificar o teu nome. Eu não quero apenas um milagre para mim me dar bem. Eu quero ter um testemunho para dar. Pensa aí comigo. Qual foi a última vez que nós fizemos esse tipo de oração? Deus, eu quero ter um grande testemunho na minha vida. Você quer ver uma coisa? Daqui um dia o missionário vai ligar, ó, Jamil, prepara aí que eu vou visitar o Maranhão de novo. Aí a gente, pessoal, o missionário vem, aí vem uma equipe de reportagem, eles querem gravar novela. Aí a gente pega e começa a espalhar, ó, tem esse irmão, tem esse outro, tem esse outro, tem esse outro. Dá uma ligadinha para ver se essa história é boa. Tem gente que tem vergonha de contar. Ah, mas eu vou contar? Vai. Mas se souberem que eu tenho 1000 bois, quem foi que te deu? Ele vai deixar que alguém roube de você? Porque em vários lugares do Brasil a gente escuta: ah, eu prosperei muito, se souberem, coitado de mim. O dia que o missionário veio aqui, ele mostrou 2 testemunhos da mesma família. Do netinho que tinha morrido, praticamente morrido afogado, lembra? E no outro dia contou o testemunho da prosperidade. Quem lembra? O cara ficou rico. E não teve vergonha do quê? De contar. Não, a gente vai para Costa Rica, nós vamos para os Estados Unidos, vamos para o Canadá. O cara tá bem na foto. Só que ele não tem o quê? Receio de publicar. Deus deu a vitória, pois todo mundo vai ficar sabendo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que você fez com os milagres que você recebeu até então? Mal agradeceu a Deus. Mal agradeceu. Imagine as coisas grandes que você quer. Se nessas coisinhas bobas do dia a dia você não tem coragem de publicar. Isso aqui é sério. Nesse perrengue aí eu estava lembrando disso aqui, ó, Salmos 50. Versículo de número 15. Salmo 50, 15. Acharam? E invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. E tu o quê? Eu vou invocar a Deus no dia difícil. Ele vai me atender? Só que eu tenho uma parte a fazer. Eu tenho que glorificá-lo. Eu preciso passar esse testemunho adiante. Eu preciso. Isso tem que estar dentro de mim. Eu tenho que passar essa notícia aonde for possível passar. Vocês vão lembrar lá de Marcos capítulo 5. Já vai voltando lá para o rei lá. O cidadão foi curado da legião de demônio. Lembra disso? Senhor, deixa ir contigo. Não, não. Você vai lá para a tua casa, vai para os teus e vai contar quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. E o cara foi lá para Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, e contou para todo mundo o que Jesus fez. Aleluia! Seja servido de nos abençoar, e assim todos os reinos da terra saberão que só Tu és o Senhor Deus. Amém? Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria? Só 2 pessoas. O que você pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria? Eu ouvi.
Era quase 1h a hora que eu li esse versículo de sábado para domingo. Sabe quando o coração da gente sossega de uma vez por todas? O que você pediu, eu ouvi. Tudo que você falou está determinado, vai acontecer. Aí ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Vamos pular aqui um pouquinho. Versículo de número 29. Depois você lê toda a história, porque é muito forte. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. E no ano seguinte, o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, faça o quê? Semeai e cegai. Plantai vinhas. Essa palavra me fez entender que está na hora de nós arrancarmos o que está plantado. Eu plantei muita coisa durante essa vida. Eu quero colher. Essa estação de comer o que nasceu por conta própria já passou. Eu já passei dessa fase. Eu já quero essa outra parte aqui, ó. Eu quero plantar, eu quero colher e eu quero comer desses frutos. Aleluia? Aí diz a Bíblia, versículo 30. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante. E do monte de Sião, o que escapou, o zelo do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo. Versículo 35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram o quê? Responda para mim, gente, o que é o inimigo? Nada. Um anjo, 185.000 caídos. E você sabe o que me chamou a atenção nessa história, que me motivou a chamar você para estar aqui? Diz que naquela mesma noite aconteceu isso. Você tem ideia do que pode acontecer depois dessa oração que você vai fazer daqui a pouquinho? Eu acredito em coisa grande. Eu não vim aqui passear. Eu não abri mão desse período aqui de sono para poder estar aqui perdendo meu tempo. Eu vou orar para receber. Amém? E eu espero que você faça a mesma coisa. Às vezes o que acontece? E eu já percebi isso e eu preciso te alertar. Pessoal, vamos orar. É uma corridaiada para o banheiro. Trança as pernas um pouquinho. Aguenta mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Depois que você orar, você vai lá e ó. Antes disso, não. Eu preciso estar aqui para poder despertar o poder de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Vai terminar essa oração, você vai voltar para casa com essa certeza. Eu coloquei o anjo do Senhor para trabalhar. A partir do amanhecer do dia, eu já vou começar a colher os frutos dessa oração. Digam graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vocês trouxeram o pedido de oração? Segura na mão então.
Feche os seus olhos, por favor. Não arruma nada para você fazer agora, não. Vamos orar. Não pense em outra coisa, não. Vamos para a presença de Deus. E enquanto nós vamos entrando nessa atmosfera espiritual, eu quero te pedir, meu Senhor, ajuda essa pessoa a filtrar os conselhos. Ajuda esse teu filho a perceber quem está perto dele para ajudar. Às vezes nós estamos chorando pela ausência de gente que não tem nada para acrescentar na nossa vida. E eu sei que depois do que nós ouvimos hoje aqui, nós vamos medir até as palavras com as pessoas que nós conversamos. Tem gente, meu Deus, que sabe que anda conversando com muita gente que não deveria falar. Tem pessoas, meu Deus, conversando com gente que não era nem para estar compartilhando os seus segredos. Tem gente, meu Deus, abrindo o coração para quem amanhã vai traí-lo. E eu te peço, dá visão para essa pessoa enxergar. Dá visão para essa pessoa perceber. Deus, tem gente aqui que está precisando até trancar a rede social. Porque o que tem de gente invejosa, gente que quer o nosso mal, disfarçado de amigo. E não é que eu acredito no poder da inveja. É que muitas vezes a gente não tem coração para perceber. Mas a partir de agora, nós vamos mudar o foco. O Senhor disse, meu Deus, que estava enviando-nos em lugares onde seríamos ovelhas em meio de lobos. E eu quero que o Senhor ajude essa pessoa a enxergar aonde estão os lobos, aonde estão, meu Deus, as pessoas que querem prejudicar, aonde estão aqueles que nos querem fazer sofrer. E eu estou aqui para te pedir o discernimento, meu Deus, para cada um que está aqui. A capacidade de perceber, meu Deus, quem são aqueles que são por nós. Quem são aqueles que são por nós? Quantas vezes abrimos segredos, meu Deus, para gente má? Quantas vezes abrimos o coração para gente que não tem nada para acrescentar? Mas aqui e agora, eu estou diante daquele que me ajuda. Eu estou diante daquele que me socorre. E colocando a minha vida diante da tua presença, eu preciso fazer uma oração. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que me apacentam. Eu tenho, meu Pai bendito, pastores que pregam palavras para o meu coração. E eu quero o Senhor visitando a vida deles agora. O missionário R.R. Soares, o pastor Jaime de Amorim, são pessoas que o Senhor usa, meu Deus, para me dar a palavra encorajadora. Conversando, meu Deus, com o pastor Jaime no sábado passado, ele me disse: muitas são as aflições de um justo, porém o Senhor o livra de todas. E aquela palavra foi o que bastou para o meu coração.
o livramento estava a caminho. O livramento estava a caminho. E assim também, meu Deus, como Isaías disse para Ezequias: não tenha medo, não tenha medo, essa obra de Senaqueribe não vai prosperar. E diz a tua palavra que eles falaram: não acredite em Deus. Mas o Ezequias estava firmado. O Ezequias estava firmado. E é isso que eu quero, Pai. É uma igreja firmada. É uma igreja, meu Deus, que está firmada e decidida. E nós vamos agora, Senhor, de posse dessa firmeza, colocar diante de Ti as nossas afrontas. Levanta esse seu pedido para o céu agora. Levanta o seu pedido de oração para o céu agora. Ezequias estendeu diante do Senhor a carta de afronta. Ezequias colocou diante de Deus aquelas afrontas. Senhor, tem gente aqui que não é um pedido de oração, mas é um laudo médico. E cada vez que o médico abre a boca, meu Deus, é uma coisa pior do que a outra. Cada vez que essa pessoa vai lá no consultório, ela volta mais desanimada. Mas agora, Pai querido, está diante de Ti. Está diante de Ti, Senhor, agora a afronta. Está diante de Ti a afronta. É o câncer, é a endometriose, é, meu Deus, a bactéria, é, meu Deus, o vírus, é o desgaste, meu Deus amado, no osso, na junta, é o desgaste, meu Deus, que está lá na tíbia, na fíbula. Deus, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos repreender essa força do mal. E ó Pai bendito, eu quero junto com essa gente orar. Eu quero junto com eles, meu Deus, mandar o mal embora. Ezequias levantou para o Senhor aquela carta de afronta. E ele pediu: Senhor, seja servido de nos abençoar. E agora, Pai, nós vamos mandar por terra agora essa força do mal. Nós vamos mandar por terra essa força do diabo. Nós vamos combater agora essa afronta que está dentro da família. Nós vamos combater agora essa afronta que está no corpo agora. Essa afronta, meu Pai querido, que está na vida econômica, na vida financeira. E eu uno a minha fé junto com eles agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal sai agora. Em nome de Jesus, vai embora. Meus amigos, grata satisfação falar com você. Você acompanhou esse culto extraordinário, o nosso pastor Jamil Ribac, aqui direto do altar da nossa sede estadual. Eu sou o pastor Orestes Lima, que trabalho com ele aqui na nossa sede, homem de Deus. E nessa segunda-feira eu quero chamar a sua atenção. Segunda-feira é o dia de prosperidade. Você que está passando por alguma crise, você que tem passado por algumas dificuldades, você que sabe que pode melhorar de vida, mas ainda não chegou a esse ponto, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa colocar as suas mãos no arado para tomar posse de algo que Deus tem preparado para você. Olha o que a Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 1. E no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, ao príncipe de Judá e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, olha só a palavra que ele diz: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não está como nada em diante dos vossos olhos, como comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor que diz isso. Olha que interessante. A Bíblia fala aqui muito claramente que Deus chamou a atenção do profeta, Deus chamou a atenção do sacerdote
e Deus chamou a atenção do líder político daquele povo. Para quê? Para que eles se posicionassem, para que eles se esforçassem para ter de volta aquilo que um dia eles tiveram. Eles tinham prosperidade, eles eram um povo que tinha uma casa edificada, que tinha uma estrutura para trabalhar, mas eles olhavam agora para o seu presente e viam: nada é comparado com o que vivemos no passado. E eu quero chamar a sua atenção. Você que um dia já prosperou, você que um dia já teve uma vida suprida, você que já teve um dia uma vida próspera, mas hoje você se encontra em decadência, em dificuldades, eu quero orar junto com você nessa segunda-feira. É o Congresso dos Vencedores. Aqui na nossa sede estadual, eu tenho cultos 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. São reuniões executivas, onde trazemos uma chave, uma palavra, uma direção, para que você receba a palavra, você ponha em prática e você tenha resultados. A palavra de Deus, ela é prática e ela vai se concretizar na sua vida, tá bom? Aqui na Guaxinduba, número 27, no centrão de São Luís, Deus vai operar de uma forma grandiosa, tá bom? Eu vou chamar os meus amigos pastores e no final eu volto. Tem uma agenda especial para você. Glória a Deus, segunda-feira é dia de prosperidade, você quer vencer, você quer se levantar, quer mudar a sua história? Nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, ali no bairro do Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7, estamos ali buscando o Senhor, buscando a ajuda do céu para mudar a história. Então você quer essa mudança, quer a prosperidade, você quer mudar essa situação difícil que você está vivendo, é um convite especial para você. Segunda-feira, 7h30 da noite, Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda, o seu endereço para a vitória. Segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, é aquela segunda-feira forte. Segunda-feira onde nós mandamos a miséria embora, a escassez. E segunda-feira aqui nós temos uma reunião muito abençoada, 7 horas da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Você está endividado, a sua situação não está boa. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas iam até Davi, a caverna de Adulão. E aquelas pessoas que foram até Davi estavam endividadas. A vida não estava muito boa. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles saíram dali de outra maneira, de outra forma. E quando você vier à casa de Deus na segunda-feira, você entra de um jeito e sai de outro. Sai abençoado, sai com força para vencer, para dar a volta por cima. Então me encontro aqui na Cidade Operária, 7 horas da noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, segunda-feira de prosperidade, eu quero convidar você a estar comigo ali na nossa igreja do Maiobão. Grave bem o meu endereço, é Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, aquela reunião de prosperidade. Você que está passando por momentos difíceis e quer uma mudança, uma transformação, eu convido você, estaria orando ali fortemente na presença de Deus e com certeza o Senhor há de manifestar bênçãos sobre a sua vida. Grave bem o meu endereço, Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão, você é meu convidado. Segunda-feira da prosperidade aqui na nossa Igreja da Graça do Paranã. E eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, para participar de uma grande reunião, um grande encontro para aqueles que querem crescer financeiramente, para aqueles que querem prosperar, segundo a palavra de Deus. Eu quero poder ajudar você a crescer financeiramente. E para isso, você vai me procurar aqui neste endereço, Avenida 1, aqui número 21, no Paranã 3, bairro Manaíra, fica ao lado aqui da Casa de Rações JVS. Você vai viver o extraordinário de Deus. A promessa do Senhor pela tua prosperidade vai se cumprir, pode ter certeza. Eu aguardo você, até lá. Olá amigos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Joaquim passando para fazer um convite especial a todos para estarem comigo nesta segunda-feira, segunda-feira do poder de Deus, segunda-feira de prosperidade. Você tem que entender, amigo, que direito não reclamado é direito inexistente. No livro de Números fala das filhas de Zelofiade. Tá? Porque Zelofiade morreu e não tinha filhos homens, então a riqueza dele, a sua herança, as suas terras, iriam para outras pessoas e as filhas iam ficar
abandonadas, mas elas foram até Moisés e reclamaram esse direito. E Moisés clamou a Deus e Deus falou: elas estão com razão, dê a elas o que lhes pertence. Entenda, venha segunda-feira, venha clamar a Deus e buscar aquilo que te pertence, aquele que o mal tem roubado da tua vida dia após dia. Segunda-feira de prosperidade é comigo no São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2. Nós estamos bem próximo ao Mix Mateus Tirirical. O horário especialmente às 19 horas. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nessa grande reunião de fé e poder. Você que está me assistindo agora aí, eu quero fazer um convite todo especial para uma reunião de segunda-feira de prosperidade que acontece ali na nossa Igreja da Graça, no bairro da Coab. Ali você vai aprender os segredos da prosperidade. Eu quero falar para você da fé, que vai fazer você superar todos os obstáculos que têm se levantado contra a sua vida e impedido você de viver o melhor de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Você tem o direito de viver o melhor dessa terra, o melhor de Deus aqui. Vem participar dessa reunião comigo, especialmente às 19 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do posto Shell. Tenho certeza que você vai sair dali diferente, com a sua visão ampliada em nome de Jesus. É isso mesmo, nessa segunda-feira estamos orando forte ali na igreja do Quatraque pela prosperidade. Para a pessoa que não aceita mais a derrota, o fracasso, a miséria, as dívidas. Olha, nesta segunda-feira é o seu dia de vencer, de tomar posse da bênção, ali na Igreja da Graça do Coatraque. Anote o nosso endereço, é a Avenida Contorno Norte Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Estamos ali orando às 19 horas pelo teu sucesso financeiro, em nome de Jesus. Graças a Deus, você vê os nossos pastores dando recado, é todo mundo na mesma concordância. É o Congresso dos Vencedores. Então você está com a sua agenda aí, é nessa segunda-feira. Às 9 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Vamos reconquistar, vamos esforçar as nossas mãos e vamos ver a obra completa sobre a nossa vida, tá bom? Eu aguardo por você em nome de Jesus.